A sua aplicação Laravel está virando aquele monolito, sabe? Difícil de dar manutenção? Bom, hoje a gente vai direto ao ponto para construir um blueprint que evita exatamente isso. Esse material aqui está cheio de código, cheio de exemplos do mundo real para a gente ilustrar padrões de arquitetura que dá para aplicar, olha, hoje mesmo. Se esse formato mais mão na massa, focado em código de produção, faz sentido para sua evolução, já aproveita, deixa o like e compartilha. Bora começar? O nosso roteiro é o seguinte, a gente começa limpando os controllers, depois vamos otimizar o boot da aplicação para ganhar performance, na sequência, vamos filtrar e transformar dados de um jeito inteligente com middlewares, controlar exatamente o que a nossa API expõe para não vazar nada e, por fim, padronizar todas as respostas para ter uma experiência de desenvolvimento bem consistente. Vamos mergulhar nisso. Primeiro de tudo, vamos atacar aquele monstro que assombra muitas aplicações grandes, o famoso controller obeso. A gente vai ver como isolar a lógica de negócio usando uma camada de serviço dedicada. Isso vai trazer uma sanidade de volta para o nosso código. Olha só a diferença. À esquerda está o caos, um controller que faz de tudo. Processa pagamento, manda notificação, faz validação, tudo misturado. Isso aqui é um pesadelo para testar e para manter. Agora, olha à direita, que elegância. O controller virou um maestro. Ele só delega a tarefa para um user service. O código fica muito mais limpo, reutilizável e, o mais importante, fica bem mais fácil de testar de forma isolada. E para isso funcionar bem, tem umas regrinhas de ouro. Responsabilidade única é a chave. Se o seu user service está enviando e-mails, já é um sinal de alerta. Injeção de dependências não é só um termo chique não, é o que permite que a gente troque um serviço real por um falso na hora dos testes. E essa regra das 300, 400 linhas é um ótimo code smell. Se o serviço está ficando grande assim, provavelmente ele está fazendo mais de uma coisa. Beleza, agora que a nossa lógica está organizada em serviços, como a gente garante que a aplicação vai carregar tudo isso de forma eficiente? É aqui que entram os Service Providers, que são o coração do processo de inicialização do Laravel. Pensa no método Register como se fosse o momento de fazer uma lista de todas as ferramentas que a gente precisa. A gente só está dizendo para o Laravel, olha, essa ferramenta aqui existe. Já o boot é quando a gente efetivamente pega a ferramenta e começa a usar, sabe? Isso acontece depois que todas as ferramentas já foram listadas e estão disponíveis. Entender essa diferença evita muito bug. Olha aqui um ladrão silencioso de performance, um Service Provider padrão. Numa aplicação com dezenas de providers, carregar todos eles em cada requisição, mesmo que seja para uma página simples de sobre nós, pode adicionar milissegundos preciosos de latência. Em escala, isso faz uma diferença enorme. E aqui está a mágica. É só implementar a interface Deferrable Provider. Com essa mudança simples, o Laravel só vai carregar esse provider quando ele for realmente necessário. É um ganho de performance que vem praticamente de graça, especialmente para serviços mais pesados que não são usados em toda a requisição. A seguir, vamos falar dos porteiros da nossa aplicação, os middlewares. Eles que decidem quem entra, verificam as credenciais e podem até trocar a roupa dos dados antes que eles cheguem no destino final ou sejam enviados de volta para o cliente. É fundamental entender essa esteira. Uma requisição passa primeiro por filtros globais, depois por filtros específicos de rotas, como API ou web, e só então ela chega no controller. E na volta, a resposta faz o mesmo caminho, o que permite que a gente modifique o resultado antes de enviar para o cliente. E por que isso é tão poderoso? Imagina só, o banco de dados usa Snake Case, tipo User Underline, mas o time de front-end trabalha com JavaScript e prefere Camel Case, o username. Em vez de poluir cada controller com essa conversão, a gente pode resolver isso num único lugar. E tá aqui o código que faz a mágica acontecer. Esse middleware intercepta a resposta JSON que está saindo e, de forma recursiva, converte todas as chaves para Camel Case. Uma única classe resolve o problema para a API inteira. Se esse tipo de solução prática te ajuda a economizar tempo, já sabe, né? Deixa o like e compartilha com o time. E por falar em respostas de API, tem um erro fatal que muito desenvolvedor comete: expor os models do Eloquent diretamente. Isso é uma falha grave, tanto de segurança quanto de design. Vamos ver como os API Resources nos dão o controle total sobre isso. Carregar relacionamentos desse jeito parece inofensivo, mas é uma bomba relógio. Pensa assim, se a gente tem uma lista de 100 posts e cada post tem um autor, essa única linha de código pode gerar 101 queries no banco de dados, em vez de só 2. Esse é o famoso problema N+1 e ele pode derrubar uma aplicação em produção.
A solução para isso é elegantemente simples. O método When Loaded. Ele age como uma proteção, incluindo o relacionamento na resposta somente se ele já foi pré-carregado antes. Isso previne aquela avalanche de queries acidentais. Alguém aí já usa essa técnica ou aprendeu algo novo agora? Comenta aí como vocês lidam com o N+1. Bom, agora que a gente já tem a lógica isolada, os dados transformados e protegidos, falta a cereja do bolo, a padronização. Vamos garantir que cada resposta da nossa API, seja de sucesso ou de erro, tenha uma estrutura consistente e previsível. E isso não é só uma formalidade, tá? Um front-end bem construído vai usar um 201 created para redirecionar a pessoa, um 204 no content para remover um item da lista na tela e um 422 unprocessable entity para mostrar as mensagens de erro nos campos certos. Usar os códigos corretos é fundamental para uma boa integração. Em vez de ficar montando arrays de resposta manualmente em cada controller, o que sempre leva a inconsistências, a gente cria uma única classe, uma API Response Builder. Agora todos os controllers usam essa classe, garantindo que a estrutura do JSON de sucesso e de erro seja sempre a mesma. Isso se chama DRY. Don't repeat yourself. Não se repita. E só para martelar este ponto, retornar um módulo do Eloquent direto na resposta pode, por exemplo, expor o hash da senha de um usuário ou outros campos sensíveis que nunca deveriam sair do back-end. Use sempre API Resources. É uma questão de segurança, ponto final. Isso nos leva a um debate clássico. É melhor criar o seu próprio API Response Builder, como a gente viu, ou usar uma biblioteca popular como o Fractal? Ou talvez seguir um padrão mais estruturado como o JSON API? Cada abordagem tem seus prós e contras. Qual é a preferida nos projetos de vocês? Compartilhem as estratégias aí nos comentários. No final das contas, pessoal, esses padrões não são regras rígidas, não é um dogma. É um kit de ferramentas profissional para ser aplicado de forma ponderada, sabe? Com base nas necessidades reais de cada projeto. O pragmatismo sempre vence no final do dia. Então, a pergunta que fica é: qual desses 5 padrões vai ser aplicado no seu projeto amanhã para deixar ele mais profissional? Se esse blueprint trouxe clareza e exemplos práticos, fortaleça a comunidade Dev Raiz. Deixa o like para a gente saber que este formato ajuda, se inscreve para não perder os próximos e compartilha com aquele colega que ainda coloca toda a lógica no controller.